Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Nos meus endereços telemáticos, nas plataformas digitais. É só você digitar Paulo Roberto Maciel e vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. No blog eu tenho muitas mensagens digitadas, escritas. No YouTube, mais de 10 mil vídeos. Então você fique à vontade para usar com responsabilidade todo o conteúdo que eu faço, com muito amor e seguindo o que Jesus mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Faço isso também como um ajudador dos presidentes de celebrações eucarísticas e da palavra. Neste vídeo eu tenho aqui a transmissão da liturgia da palavra de 5 de outubro de 2024. 5 de outubro de 2024, anote aí para você procurar se situar, porque eu faço isso de uma forma antecipada. Apesar de todos os reveses que a gente encontra nessa vida, inclusive no computador, que às vezes atrasa, dá problema, mas eu procuro sempre transmitir de uma forma muito enfática e verdadeira, pesquisando em sites fidedignos como novaaliança.com.br, revista.arautos. Então vamos lá, vamos às informações iniciais. 5 de outubro de 2024, sábado, 24ª semana, 26ª, melhor dizendo. 26ª semana do tempo comum, é muita coisa para a gente guardar na cabeça aqui. Estou conferindo, 26ª semana do tempo comum. No ano B, a cor é verde, a cor dos paramentos litúrgicos. Temos a missa à escolha, pode ser missa em homenagem a Santa Faustina Kowalska, Virgem, memória facultativa, cor branca, ou São Benedito Negro, memória facultativa, cor branca. E ainda, no sábado, missa em homenagem a Nossa Senhora. Então, são várias opções para o presidente da celebração escolher. Vamos à antífona da entrada de 5 de outubro de 2024, sábado. Tudo quanto nos fizestes, Senhor, com verdadeira justiça o fizestes, porque pecamos contra vós e não obedecemos a vossos mandamentos, mas dai glória ao vosso nome, e tratai-nos conforme a grandeza da vossa misericórdia. Oração da coleta agora. Ó Deus, que mostrai vós poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai em nós a vossa graça, para que, correndo ao encontro de vossas promessas, mereçamos participar dos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura do livro de Jó, capítulo 42, versículos do 1º ao 3º, 5º ao 6º e do 12 ao 16. Jó respondeu ao Senhor dizendo: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Quem é esse que ofusca a providência sem nada entender? Falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassam a minha compreensão. Conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com meus olhos. Por isso me retrato e faço penitência no pó e na cinza. O Senhor abençoou a Jó no fim de sua vida, mais do que no princípio. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola,
e a segunda Cássia, e a terceira Azevish. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai lhes destinou uma parte da herança entre os seus irmãos. Depois desses acontecimentos, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos filhos até a quarta geração. E Jó morreu velho e repleto de anos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o 118 na Bíblia Vulgata e 119 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 66, 71, 75, 91, 125, 130, 135a é o refrão. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Repetamos, fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça me provastes, ó Senhor. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Porque mandastes, tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Sou vosso servo. Concedei-me inteligência, para que eu possa compreender vossa aliança. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela me dá sabedoria. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Repetamos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Agora a aclamação ao Santo Evangelho. E depois vamos transmitir a leitura de Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 24. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Mateus 11, versículo 25. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 17 ao 24. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu.
Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Jesus. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Primeira reflexão do livro Palavra e Vida. Vejamos o que nós encontramos aqui sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 17 ao 24. A volta dos discípulos que Jesus havia enviado em missão desperta de tal modo a alegria do Mestre que brota de seu coração a ação de graças a Deus. A ação de graças a Deus. Deus Pai, porque Jesus também é Deus. Hoje é um bom dia para dar graças pelos muitos missionários, leigos, religiosos, sacerdotes, que esforçam-se por convidar todos para participar do reino de Deus. Agem às vezes de uma maneira secreta, às escondidas, mas sempre convidam, dividem, ajudam e amam, e assim tornam conhecido o amor de Deus a todos os que vivem na escuridão. Por todos eles, demos graças a Deus. Agora, do livro Dia a Dia com o Evangelho, esta é a meditação. Após a severa advertência de Jesus às cidades impenitentes, um momento de descontração. Os 72 discípulos voltam da missão repletos de alegria, porque em nome de Jesus conseguiram libertar as pessoas das amarras que as oprimiam. Jesus lhes fala de outra alegria ainda maior, isto é, a experiência interior de sentir-se filhos amados de Deus. Nesse mesmo instante, Jesus exulta de alegria sob a ação do Espírito Santo e louva ao Pai por ter concedido a ele e a seus discípulos a missão de inaugurar o reino de Deus, no qual sábios e entendidos são destronados, enquanto os pequenos, os 72, são elevados. Os profetas do Antigo Testamento sonhavam com os tempos messiânicos. Como gostariam de viver com Jesus, participando dessa eficaz e salutar reviravolta na história da salvação. Agora vamos a mais uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. O título da liturgia comentada dele é Até os demônios nos obedecem. Esse título é baseado em Lucas capítulo 10, versículos do 17 ao 24. Diz Santini: uma leitura rápida e superficial dos evangelhos é suficiente para perceber que a história humana é o cenário de uma luta entre o bem e o mal. O planeta é um campo de batalha. Saúde versus doença, paz versus guerra, verdade versus mentira, luz versus trevas, vida versus morte. E os mesmos evangelhos deixam ver que o mal não é uma abstração, tampouco uma deficiência do bem. Na única oração que Jesus nos ensinou, concluímos com a petição livrai-nos do mal, o texto grego de Mateus, com a palavra que traduzimos por mal, designa um mal pessoal, um homem mau. Pois as 36
duplas de discípulos. Eles foram 2 a 2, então são 36 duplas. Voltam do primeiro estágio missionário com os olhos arregalados, espantados com o poder que estivera à sua disposição. Até os demônios nos obedecem. O mal não era invencível, a luz expulsava as trevas. E Jesus confirma: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Helmut Goldwitzer comenta, abramos aspas, os discípulos voltam cheios de uma triunfante alegria depois dos prodígios inauditos realizados em nome de Jesus. Abriu-se diante deles um caminho de vitórias, onde se revelam tanto a fraqueza do inimigo quanto o poder de Deus. Eles chegaram ao ponto da viragem do destino do mundo. Os demônios, até então patrões tirânicos do universo, são agora submetidos, incapazes de fazer frente a esse não, isto é, ao Cristo que age por intermédio de seus discípulos. Fechemos as aspas. Mas Jesus precisou fazer um alerta aos alunos alegres. O verdadeiro motivo da alegria não devia estar em alguma manifestação de poder. Aliás, não era deles o poder, era do Mestre. A real motivação de alegria não estava nos milagres, onde se corre o risco de confundir o sinal com a realidade. Jesus disse: ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Isto faz pensar. Será que vivemos inundados de alegria simplesmente pelo fato de o Senhor nos chamar para agir em seu nome, para anunciar a boa nova, para ser membro do seu corpo, ramos na videira? Se tivéssemos recebido dons espetaculares, cura, milagres, profecias, estaríamos mais alegres do que já estamos? Ou já é suficiente para nossa profunda alegria o privilégio da adoção batismal? Já nos contentamos em ser filhos de Deus? Ou precisa mais? É para refletir. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Disse Jesus. João capítulo 15, versículo 16. Vamos agora saber dos santos do dia, porque os santos fizeram o que Jesus mandou. E neste dia 5 de outubro, a missa pode ser em homenagem a São Benedito ou Santa Faustina Kowalska, ou ainda Nossa Senhora. Santa do dia 5 de outubro, Santa Faustina Kowalska, virgem religiosa. Faleceu em 1938, teve intensa vida mística, marcada pelas revelações sobre a misericórdia divina, que ela se empenhou em difundir para o bem das almas. Segundo o site do Vaticano, a denominada apóstola da Divina Misericórdia nasceu em 25 de agosto de 1905 na aldeia polonesa de Glogowiec. Seus pais, Mariana e Stanislav Kowalski, humildes camponeses, mas cristãos fervorosos, transmitiram-lhe uma fé profunda. Faustina foi batizada com o nome de Helena. Aos 7 anos sentiu-se chamada para a vida religiosa, porém, não tendo a autorização dos pais, nada pôde fazer. Terceira de 10 filhos, Faustina deixou a escola depois de 3 anos para trabalhar como doméstica na casa de algumas famílias ricas, a fim de manter a si e a família. Aos 20 anos amadureceu definitivamente. No caso, a escolha da vida religiosa. E ela ficou animada por uma visão de Cristo sofredor, que lhe disse: até quando terei que a suportar? Até quando você vai me enganar? No dia 10 de agosto de 1925, a santa entrou para o convento das Irmãs da Bem-aventurada Virgem Maria da Misericórdia, em Varsóvia, onde recebeu o nome de Irmã Maria Faustina.
Por 13 anos percorreu vários conventos da congregação, trabalhando na cozinha, no jardim, na portaria. Recebeu abundantes graças do Senhor, entre as quais os estigmas, sinais visíveis, mais evidentes, e numerosas revelações e visões que, a pedido de seus confessores, anotou no diário, traduzido em várias línguas. Faustina morreu com apenas 33 anos, em 5 de outubro de 1938, em Cracóvia, consumida pela tuberculose. Em 22 de fevereiro de 1931, a santa anotou em seu diário: estando na minha cela, vi o Senhor Jesus vestido com uma túnica branca. Com uma mão abençoava e com outra batia no peito, e das suas vestes saíam 2 grandes raios, um vermelho e outro pálido. Após alguns instantes, Jesus me disse: pinte uma imagem do que você está vendo e escreva embaixo: Jesus, eu confio em vós. Quero que esta imagem seja venerada. Antes de tudo, na capela de vocês e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar esta imagem jamais perecerá, porque eu mesmo a protegerei com a minha glória. A imagem foi logo pintada e teve grande propagação com as outras formas de culto à Divina Misericórdia, como Jesus havia pedido. A festa da Divina Misericórdia, no primeiro domingo depois da Páscoa, a reza do terço da Divina Misericórdia, a oração da Hora da Misericórdia, às 15 horas. A devoção a Jesus Misericordioso difundiu-se rapidamente na Polônia, depois do falecimento da irmã Faustina. Nos anos 60, o então arcebispo de Cracóvia, Dom Karol Wojtyła, promoveu o processo informativo concernente à vida e às virtudes de Faustina. Ao tornar-se Papa, João Paulo II presidiu a sua beatificação em 18 de abril de 1993 e a canonização em 30 de abril do ano 2000. Santa Faustina, rogai por nós. Vamos agora a outro santo. Santo do dia 5 de outubro, São Benedito o Negro. Faleceu em 1589. Filho de escravos da Etiópia, ele foi para a Itália. Fez-se franciscano, dedicou-se a trabalhos humildes no convento. Não foi sacerdote, mas exerceu o cargo de superior. Segundo o site Rede Século XXI, rs21.com.br, São Benedito é também chamado de o Mouro, o Negro ou o Mouro. Ele é um dos santos cuja devoção é muito popular no Brasil. Cultuado inicialmente pelos escravos negros por causa da cor de sua pele e de sua origem, era africano e negro, passou a ser amado por toda a população como exemplo de humildade e pobreza. Esse fato também lhe valeu o apelido que tinha em vida, o Mouro. Tal adjetivo em italiano é usado para todas as pessoas de pele escura e não apenas para os procedentes do Oriente. Já entre nós ele é chamado de São Benedito o Negro ou apenas o Santo Negro. Há tanta identificação com a cristandade brasileira que até sua comemoração tem uma data só nossa. Embora em todo o mundo sua festa seja celebrada em 4 de abril, data de sua morte, no Brasil é celebrada desde 1983 em 5 de outubro, por uma especial deferência canônica concedida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Benedito Manasseri nasceu em 1526 na pequena aldeia de São Fratello, em Messina, na ilha de Sicília, Itália. Era filho de africanos, escravos vendidos na ilha. O seu pai, Cristóforo, herdou o nome de seu patrão e tinha se casado com sua mãe, Diana Lancari. O casamento foi um sacramento cristão,
pois eram católicos fervorosos, considerados pela família a qual pertenciam. Quando o primogênito Benedito nasceu, foram alforriados junto com a criança, que recebeu o sobrenome dos Manasseri, seus padrinhos de batismo. Cresceu pastoreando rebanhos nas montanhas da ilha e desde pequeno demonstrava tanto apego a Deus e à religião que os amigos brincando profetizavam: nosso Santo Mouro. Aos 21 anos de idade, ingressou entre os eremitas da Irmandade de São Francisco de Assis, fundada por Jerônimo Lança, sob a regra franciscana em Palermo, capital da Sicília, e tornou-se um religioso exemplar, primando pelo espírito de oração, humildade, obediência e pela alegria numa vida de extrema penitência. Na Irmandade exercia a função de simples cozinheiro. Era apenas um irmão leigo e analfabeto, mas a sabedoria e o discernimento que demonstrava fizeram com que os superiores o nomeassem mestre de noviços, e mais tarde foi eleito superior daquele convento. Mas quando o fundador faleceu em 1562, o Papa Paulo IV extinguiu a Irmandade, ordenando que todos os integrantes se juntassem à verdadeira ordem de São Francisco de Assis, pois não queria que os eremitas, pulverizados em irmandades sob o mesmo nome, se dissipassem. Todos obedeceram, até Benedito, que sem pestanejar escolheu o convento de Santa Maria de Jesus, também em Palermo, onde viveu o restante de sua vida. Exerceu ali, igualmente, as funções mais humildes, como faxineiro e depois cozinheiro, ganhando fama de santidade pelos milagres que se sucediam por intercessão de suas orações. Eram muitos príncipes, nobres, sacerdotes, teólogos e leigos, enfim, ricos e pobres, todos se dirigiam a ele em busca de conselhos e de orientação espiritual segura. Também foi eleito superior, e quando seu período na direção da comunidade terminou, voltou a reassumir com alegria sua simples função de cozinheiro. E foi na cozinha, no convento, que ele morreu no dia 4 de abril de 1589 como um simples frade franciscano, em total desapego às coisas terrenas e à sua própria pessoa, apenas um irmão leigo, gozando de grande fama de santidade, que o envolve até os nossos dias. Foi canonizado em 1807 pelo Papa Pio VII. Seu culto se espalhou pelos 4 cantos do planeta. Em 1652 já era santo padroeiro de Palermo. Mais tarde foi aclamado santo padroeiro de toda a população afro-americana, mas especialmente dos cozinheiros e profissionais de nutrição. E mais, a igreja do convento de Santa Maria de Jesus, na capital siciliana, venera uma relíquia de valor incalculável, o corpo do Santo Mouro, profetizado na infância e ainda milagrosamente intacto. Assim foi toda a vida terrena de São Benedito, repleta de virtudes e especiais dons celestiais provindos do Espírito Santo. Santo do dia 5 de outubro, São Plácido, monge do século VI, foi discípulo de São Bento desde a infância, padroeiro dos noviços beneditinos. Santo do dia 5 de outubro, Santo Apolinário, bispo, do ano 520, deu nova autoridade e esplendor à religião cristã na diocese de Valença, na França. Santo do dia 5 de outubro, São Froilan, bispo, faleceu em 905, foi bispo de León, na Espanha. Foi bispo de León, na Espanha, empenhou-se especialmente na evangelização das regiões reconquistadas aos mouros. Santa do dia 5 de outubro, Santa Flora Virgem, faleceu em 1347, foi uma religiosa da Ordem de São João de Jerusalém. Dedicou-se à assistência aos enfermos pobres no hospital de Bayeux, na França. Santa do dia 5 de outubro, Santa Ana Schäfer,
Virgem, faleceu em 1925, foi uma jovem alemã que, exercendo o trabalho de empregada doméstica, queimou-se com água fervente. Nunca curando das feridas, dedicou sua vida à pobreza e oração, oferecendo sofrimentos pela salvação das almas. Santo do dia 5 de outubro, Beato Raimundo de Capua, foi um presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1399, foi um sacerdote dominicano, diretor espiritual de Santa Catarina de Sena. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará. Então não reclame, somente aceite. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo: vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos glorificados como os anjos de Deus, como o próprio Jesus ressuscitado. Poderemos mudar nossa fisionomia, comer ou não comer, beber ou não beber. Podemos estar num lugar e ao mesmo tempo ir para outro, sumir da presença de uma pessoa. É algo que é muito difícil de nós, aqui na palavra humana, definirmos. É inexprimível, inenarrável, inefável. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Então, esperemos. Um dia Jesus voltará e será o juízo final para a nossa glorificação. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, ser batizados e também temos que nos arrepender dos nossos pecados. E nos encontraremos na vida eterna com felicidade para sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. No Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. No blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com.